RBS Notícias. Oferecimento. Conta Universitária Banrisul. Cashback e muitas vantagens. Abra sua pelo app. Boa noite. Boa noite. 3 pessoas mortas e pelo menos 11 desaparecidas. Parte do Rio Grande do Sul vive as graves consequências do ciclone que atinge o estado nas últimas 24 horas. O vento e a chuva forte provocaram deslizamentos, inundações, interrupção de estradas, falta de energia elétrica, transtornos e muito sofrimento. As regiões mais atingidas são o litoral norte, Serra, Vales dos Sinos, Paranhana, Taquari e Caí, além da região metropolitana de Porto Alegre. Nós começamos com uma reportagem que mostra o tormento vivido pelos moradores do litoral norte. Caraá enfrenta a pior enchente da história do município. A prefeitura vai decretar situação de emergência. Pelas 2 pontes que dão acesso à cidade de Caraá foi impossível chegar. Elas foram danificadas pela cheia dos rios. Esta, na RS 477, entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá, um pedaço da estrutura cedeu. A caminhonete foi engolida pelo buraco. O motorista teve ferimentos leves. A saída foi buscar caminhos alternativos. 1h30 pela única estrada possível para chegar à cidade. Passamos por áreas onde a água já estava quase bloqueando o caminho. E enfim chegamos em Caraá, a cidade mais afetada pelas consequências do ciclone extratropical. O município é cortado por 2 rios, o Sinos e o Caraá. Os 2 transbordaram e provocaram muitos estragos. A água invadiu várias residências, uma delas foi aquela casa. Este carro estava lá e veja só onde ele veio parar, a mais ou menos 100 metros de distância. Residências foram destruídas, cercas arrancadas, paredes derrubadas e muros também. A Andréia e o marido estavam trabalhando no restaurante quando a enchente chegou forte e eles tiveram que ser resgatados pela prefeitura. Se demorasse mais 2 minutos, eu acho que já era. Não tem o que fazer mais, está tudo perdido, está tudo molhado. O supermercado está localizado a mais ou menos 1.000 metros do rio Caraá e mesmo assim foi completamente inundado. De acordo com o gerente, 70% das mercadorias foram perdidas. Os funcionários passaram o dia retirando toda a mercadoria que não tem mais condições de ser vendida. Tudo vai ser jogado fora. Muito, muito triste o que aconteceu com nós aí. Temos aí, ó. Que horas que foi aqui? Acredito pelas 10 horas da noite, quando começou a água chegar aqui. E cabo de 30 minutos ela já tomou conta de tudo, não tinha mais o que fazer, não conseguimos entrar nem no mercado, nós estávamos fora do mercado e não conseguimos entrar mais. Chegou em que altura? Mais ou menos aqui dentro do mercado, na terceira prateleira ali, que vai dar mais ou menos 80 centímetros de altura, 90. Temos com o depósito todo, nós tivemos o balcão que a gente já levantou, balcão de carne, balcão virou tudo, a água virou. Choveu o dia todo e mesmo assim, quem teve que sair de casa às pressas resolveu retornar para ver o que sobrou. Anderson, o senhor conversou com o rapaz que passou aqui? Passou com a máquina aqui e disse que a minha casa desmanchou tudo, destruído. Pelo menos 50 famílias estão desabrigadas e elas foram levadas para este CTG. Na verdade, a pior enchente, a pior cheia da nossa história. Nós estamos vivendo uma situação catastrófica aqui na nossa cidade. O número levantado são de 8 pessoas desaparecidas no momento. Homens, mulheres e 2 crianças. E essas pessoas estavam dentro das suas casas, estavam abrigadas e devido ao alto volume das chuvas, algumas acabaram não conseguindo sair das suas casas e ser resgatadas, né? E outras acabaram sendo levadas pelas fortes chuvas e as cheias junto com suas casas. O Alexandro perdeu 3 familiares. Perdi o pai, a mãe e uma sobrinha de 14 anos. A água levou a casa com eles dentro. O Jefferson passou a madrugada com a mulher que está grávida e o filho de 3 anos dentro do forro de casa. Ele chegou a filmar os momentos em que a água subia e o pequeno refúgio que eles improvisaram no teto. Era o único lugar seguro que encontraram. Quando a gente viu, a água já entrou para dentro de casa. Só deu para pegar o neném, eu peguei o neném, a mulher pegou
pegou uns documentos e nós subimos para cima do telhado. Tudo que eu tenho está aqui. O resto é resto. O resto nós corre atrás. Em Maquiné, o rio que passa pela cidade também invadiu ruas, casas e estabelecimentos. Eu moro aqui há 66 anos. Nunca na vida, nunca vi um troço desse jeito aí. Já deu enchente, mas assim não. Essa enchente aí levou meia hora para vir lá do rio nessa altura aí, ó. A gente fica com as mãos atadas, a gente não sabe nem o que vai fazer agora. 50 famílias precisaram ser resgatadas. Esta mulher e os 4 filhos foram retirados de bote. E não levou uma hora e entrou para dentro de casa. Perdi tudo. Tudo, não tem mais nada. Nada. Só eu e os meus filhos. Em Santo Antônio da Patrulha, 46 idosos de uma casa de repouso precisaram ser retirados às pressas. A mãe da Camila estava no local. O cenário mais horrível da minha vida. A gente desceu do caminhão e viemos a pé com água na cintura. E assim, horrível, vendo as gurias correndo com os voos. Muito triste, muito triste. Além da casa de parentes, eles foram levados para um abrigo da prefeitura. Na hora da angústia, a gente tentou socorrer todos e foi o que a gente fez, né? Andamos com água pela cintura. Hoje choveu o dia todo. Os moradores do litoral norte passaram a sexta-feira preocupados. Quem perdeu tudo ou quase tudo tenta unir forças para recomeçar. Estou há 23 anos aqui e eu nunca vi coisa igual. Quero ver se eu resisto. Deus, isso é maior. Prejuízo e tristeza. Não tem palavra, cara. Tanta fome que tem e tanta coisa indo fora. E eu não posso aproveitar. Eu agradeço que nós estamos vivos. Porque é uma cena de terror, né, cara? Isso nunca na minha vida eu sonhava que eu ia enxergar uma coisa dessa. Situação preocupante também em São Sebastião do Caí, onde o rio que corta a cidade superou o nível dos 13 metros de altura e segue subindo. O repórter Cristiano Dalcin está na cidade, traz informações ao vivo. Cristiano, e agora até o ginásio para onde estavam sendo levadas as famílias está ilhado. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite para quem nos acompanha. Chovia fraco e agora voltou a chover forte aqui em São Sebastião do Caí. A gente está em frente a esse ginásio para onde foram trazidas essas famílias ao longo do dia. Agora tem 42 famílias abrigadas aqui. Um trabalho que começou ainda na madrugada. A gente tem aqui o prefeito, também o pessoal da Defesa Civil. O Enio dos Santos é o coordenador da Defesa Civil. É uma enchente que chamou a atenção de vocês porque ela veio muito rápida e em pontos onde costumava não vir, é isso? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, né? Ela se mostrou atípica de outras que a gente já enfrentou, que nosso município tem essa recorrência, na velocidade em que ela realmente o rio teve essa elevação e saindo em pontos que diferentes de outras, né? Então essa aí nos mobilizou desde a madrugada até a gente montar as equipes para começar no clarear do dia a remoção das famílias, até para nós termos também a segurança, né? Tanto para quem estava dando socorro, para quem estava sendo socorrido, né? E agora aqui no final do dia a gente encerrou que não temos mais no momento a necessidade de estar retirando, né? Foi retirado o pessoal e fechou nesse número ali que você falou, de 42 famílias, envolvendo aí mais de 140 pessoas no total, né? Onde a gente está dando todo o atendimento na questão de alimentação e algumas coisas aí de roupa, de agasalho, que é o ideal agora, né? Qual a situação do rio agora? Já começou a baixar ou ainda não iniciou isso? Não, ele está ainda num nível de elevação, mas num ritmo bem lento. Nós temos como parâmetro aqui o município da Feliz, né, aonde ele já está baixando lá. E isso dá para nós uma tranquilidade de que aqui, para nós, ele ainda vai se manter em um ritmo de elevação, mas bem mais lento do que ele vinha tendo durante o dia, né? E principalmente a madrugada passada. Tá certo, obrigado. A gente está com o prefeito Júlio Campani aqui e quer dar uma mostrada aqui na frente do ginásio, porque aqui o rio está
pertinho aqui, né, prefeito? Há risco de chegar aqui? Vocês acham que agora ele começa a baixar? Não que o rio esteja perto aqui, é que nós temos algumas valas, né, e a água escoa para cá. Mas aqui na frente nós temos uma estrada, não é? Isso é uma questão pontual, mas não temos nenhum risco da água avançar aqui dentro do ginásio de esportes. Aqui é uma zona bem elevada, não é? E como muito bem disse o comandante Enio da nossa Defesa Civil, nós estimamos que talvez em no máximo 2 horas o rio entre no nível de estabilização. A última medição nossa foi de 13 metros e 84 centavos. Isso indica que ele vem subindo menos do que 15 centímetros por hora, não é? Então talvez com a diminuição lá na Feliz, nós tenhamos aqui logo mais um nível de estabilização. Vamos torcer para isso, prefeito. Exatamente. Daniela. Os 2 rios que passam por Lindolfo Collor invadiram a cidade. O maior volume de chuva foi entre as 3 horas da madrugada e as 6 da manhã. A mãe do seu Volney, que mora sozinha, ligou para parentes e vizinhos pedindo ajuda. Queria salvar os bichinhos dela, né? Daí ele resgatou os bichinhos dela e daí nós estávamos aqui, só que ela sempre achava que não ia entrar, né? Uma hora já estava nos nossos pés a água, né? Nunca tinha entrado até agora? Nunca. 80 anos que a minha mãe mora aqui, nunca tinha entrado, nem chegado perto. Com o avanço da água, o motorista do ônibus que levou trabalhadores para uma empresa ficou no meio do caminho. Ele esperou 7 horas até ser resgatado por um barco. E conseguimos resgatar, das 9 horas até 3 horas ele ficou dentro do ônibus. E um senhor atravessou a correnteza com o carro, virou o carro dentro da correnteza, ele conseguiu sair fora do carro, nadando para uma árvore mais próxima. Mais de 200 famílias tiveram que deixar as casas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. No interior do município, durante sobrevoo, o batalhão de aviação da Brigada Militar resgatou um morador que teve a casa isolada pela chuva. O cachorro de estimação também foi salvo. À tarde, mais salvamentos. Uma mãe e 2 filhos foram retirados de uma região isolada pela enchente. Pelo menos 15 pessoas foram resgatadas de helicóptero. A aeronave também levou cestas básicas para famílias que estão em local seguro, mas sem acesso por terra. Tem 3 quartos, o pessoal pode dormir lá em casa, se ele quer. Até fiz uma sopa hoje, vou fazer outra, mocotó hoje, uma coisa vai sair para a turma aí. Aqui em Ivoti, o Arroio Feitoria transbordou e invadiu um dos principais pontos turísticos da cidade, onde ficam as casas em estilo enxaimel. A orientação das autoridades é para que os moradores evitem zonas de risco, como encostas e barrancos, onde podem haver deslizamentos de terra. A correnteza forte atingiu toda a área onde ficam as casas, que são um patrimônio histórico do município. A gente já consegue notar algumas destruições das casinhas, né, que o pessoal vendia, os feirantes, que não vão poder comercializar, vai levar um tempo para fazer essa recuperação, mas a gente não tem todo esse levantamento. 20 famílias ficaram ilhadas com o avanço das águas. 27 pessoas foram resgatadas e já conseguiram voltar para casa. O rio está baixando rapidamente até. Isso é bom, né? Mas as pessoas ainda continuam ilhadas, tem umas 20 casas, 25 casas mais ou menos ainda que continuam nessa situação. Os moradores quase não acreditavam que a água chegaria tão longe. Faz anos, eu acho que nunca chegou tão alto que nem dessa vez. Em Portão, o arroio que fica ao lado da comunidade da Portelinha transbordou durante a madrugada e invadiu as casas. Os moradores foram resgatados pela Defesa Civil do município. Hoje, depois que a enxurrada passou, foi possível ver os estragos e a lama que tomou conta das casas. As famílias foram levadas para um abrigo no município e agora o único plano é ter um local para morar novamente. No momento só de ter outra casa. Que aqui eles vão destruir tudo, a gente não vai ter para onde ir. No Vale dos Sinos, mortes foram confirmadas em São Leopoldo. Em outros municípios da região, os alagamentos atingiram várias casas. Aulas foram suspensas. Postos de saúde tiveram que ser desocupados. O repórter Jefferson Ajeitos está lá em São Leopoldo e atualiza a situação por lá. Jefferson, boa noite. Foram identificadas já as 2 vítimas?
Boa noite, Eloia. Você que nos acompanha, sim, os bombeiros já identificaram as 2 vítimas. O corpo de uma delas foi encontrado hoje à tarde aqui neste local onde eu estou, no bairro Santo André, em São Leopoldo. Aqui uma ponte caiu, ela ficava sobre um córrego. Agora a água está correndo com força ainda por aqui, mas bem menos força que nas últimas horas, que na hora da chuva. A polícia está aqui sinalizando o local, tem uma viatura da Brigada Militar. Uma testemunha disse à nossa equipe que a polícia já estava aqui no local na hora do acidente, chegou a fazer um sinal para que o motorista que estava em um carro não avançasse. Mesmo assim, avançou, segundo essa testemunha. Ela acredita que o motorista pensou que o problema é que havia água sobre a ponte, mas nesse momento a ponte já tinha caído. O motorista caiu, estava acompanhado de outra pessoa. Uma delas, então, das 2 pessoas no carro, uma delas conseguiu se salvar, a outra infelizmente não. As imagens que você vai ver agora foram gravadas à tarde, por volta das 4 da tarde. Os bombeiros localizaram o corpo do jovem que estava desaparecido. Então, foram mais de 12 horas de buscas nesse córrego aqui em São Leopoldo. Os bombeiros concentraram as buscas e o corpo acabou sendo localizado no mesmo local onde o carro caiu. Nós temos foto do jovem, a vítima desse acidente, Tiago Endes de Oliveira, de 23 anos. A identidade foi passada pelos bombeiros, a família confirmou a identidade, a mãe não quis gravar a entrevista, disse que está muito abalada, obviamente, claro. Nós conversamos mais cedo com o Tenente-Coronel Alexandre Sório, comandante do 2º Batalhão de Bombeiro Militar de São Leopoldo. Ele nos falou como foi esse trabalho de resgate. Agora baixou um pouco o volume, a chuva baixou um pouquinho, ali baixou um pouco a correnteza e aí foi localizado o carro e nós verificamos, a Brigada Militar nos informou que o corpo também estaria lá dentro do carro, né? Aí nós tivemos que fazer, foi uma ocorrência bem complexa ali, o pessoal fez um sistema de cordas ali para poder acessar, né, um risco grande ali, desmoronamento, várias rachaduras, o solo molhado caindo, né? Fizemos ali uma estrutura de corda para conseguir acessar o corpo, né? Outra morte foi confirmada aqui em São Leopoldo. Em consequência da chuva, a vítima identificada como Nicolas William do Prado Carlos, de 27 anos. De manhã, o governador Eduardo Leite disse que a vítima sofreu uma descarga elétrica. De acordo com o CEMADEM, aqui em São Leopoldo choveu 233 milímetros em 24 horas. Isso é o dobro do esperado para todo o mês. Mais cedo nós estivemos no ginásio, onde dezenas de famílias estão sendo abrigadas. E aí você confere agora também a situação em outros municípios do Vale dos Sinos. Segura essa criança, segura. Ai, pegou. Esse resgate foi feito na estrada Integração, em Morro Pelado, no interior de Taquara. Segundo os bombeiros, um carro ocupado por um casal e 2 crianças caiu em um buraco. Com a forte correnteza, eles ficaram agarrados em árvores até o socorro chegar. Em Sapiranga, imagens aéreas mostram a dimensão do alagamento na cidade. Vários quarteirões ficaram isolados com a chuva. Em uma unidade de pronto atendimento, ao menos 12 pacientes tiveram que ser retirados de barco durante a madrugada. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Brigada Militar, a Guarda Municipal, todo mundo está na rua, Defesa Civil, então todo mundo na rua para fazer os controles, para as ruas serem interditadas, para auxiliar as pessoas. Ainda estamos retirando pessoas das áreas onde estão alagadas, estamos deslocando essas pessoas para os ginásios. Casas e ruas também ficaram alagadas em Novo Hamburgo. Em 12 horas, choveu 205 milímetros, quase a metade da média esperada para o mês na cidade. Em São Leopoldo, cerca de 160 pessoas estão alojadas no ginásio municipal. Aqui receberão um teto provisório, água potável, alimento e café. À noite devem comer uma refeição quente. Esses alimentos são doações da comunidade, onde eu já quero agradecer, porque o pessoal tem atendido o nosso apelo de vir aqui no ginásio Celso Morbach e doar. Nós recebemos frutas, bolachas. Dinorá veio com toda a família. 2 são crianças. A água já começou no banheiro, né? E meu filho disse, mãe, vão sair. Aí eu fiquei trancando. Quando vimos, a gente só saiu com a água pelo pescoço. Só conseguimos levantar as crianças para cima, né? Os vizinhos ajudaram e a gente conseguimos sair. A todo instante chegavam alimentos, roupas, cobertores e colchões. As pessoas devem passar a noite aqui. Não tem mais nada lá em casa. Perdi, já não tinha nada, né? Agora perdi tudo. Na casa, o senhor acredita que vai dar para recuperar alguma coisa?
colchão, essas coisas, né? Até a minha máquina de cortar grama que nós trabalhava foi para banho. O município de São Leopoldo ainda tenta recuperar o fôlego depois da chuvarada que atingiu vários bairros. Segundo a prefeitura, pelo menos 1.300 famílias foram atingidas. Esse vídeo, gravado ontem à noite, mostra a força da água em um dos córregos da cidade. Aqui neste trecho, o nível da água já desceu bastante na comparação com ontem e agora a gente consegue ver muita vegetação presa na cerca. Os moradores dizem que a água subiu tanto que atravessou essa rua, foi parar nas casas do outro lado com mais ou menos 80 centímetros de altura. Muitos móveis de algumas famílias da região estão perdidos. Começou a encher por volta de 10 horas da noite, passou a ponte e veio para o lado de casa. Encheu tudo, só ficou dando os materiais mesmo, graças a Deus. O que vocês perderam? Tudo, colchão, eletrodoméstico, móveis, tudo. Aqui é um dos quartos da casa onde dormiam 2 crianças. Colchão está muito molhado, o colchão está ensopado. Muitos móveis ali agora e roupas também, umas sobre as outras. E aqui no chão, ó, ainda tem um pouco de água da chuva com terra. É tudo que veio do córrego que fica do outro lado da rua. Comida, tudo boiou na água, tudo. Não sei o que nós vamos fazer agora. Ó, o freezer, ó, boiou também. Segundo a prefeitura, as 6 casas de bombas do município estão funcionando. As máquinas ajudam a escoar a água que acumula na cidade. Hoje à tarde, funcionários retiraram vegetação e lixo das grades para melhorar a passagem de água. O que nos preocupa agora é que a água que caiu no Caraá, em Taquara, que foi um volume muito expressivo também, o rio vai subir muito. E talvez nós tenhamos uma das maiores enchentes na cidade de São Leopoldo, que começa quando? Hoje de noite e amanhã, que é sábado e domingo, e até segunda-feira. Então o rio vai subir até segunda-feira. E aí nós vamos ter outros problemas com o rio, que são alagamentos pontuais, e estamos fazendo uma revisão em todas as casas de bomba, justamente para poder ter elas funcionando, todas elas como estão hoje. A seguir, a gente mostra as consequências do forte temporal na região metropolitana de Porto Alegre, Serra e Vale do Caí. Nós já voltamos. A capital e a região metropolitana também foram muito impactadas pela chuva e o vento forte desde a madrugada desta sexta-feira. A Fernanda Carvalho traz as informações ao vivo para a gente agora. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Eloy, Dani e a todo mundo que está nos assistindo. A gente está aqui na zona sul de Porto Alegre, que segundo a Defesa Civil aqui do município foi uma das áreas mais afetadas pela chuva dessa última madrugada. A gente vai mostrar para vocês, a gente está bem aqui na Avenida Juca Batista e vocês podem ver pela imagem, né, que chove bastante. A chuva que tinha parado agora há pouco apertou nesse momento aqui na zona sul de Porto Alegre. E a gente está próximo desse córrego aqui e a gente quer mostrar para vocês de como ele está cheio, como a correnteza está forte e ali atrás a gente percebe algumas casas aqui do bairro, ou seja, esses moradores ainda temem aí que a água possa voltar a invadir essas casas. A prefeitura anunciou algumas medidas emergenciais hoje para a nossa capital, entre elas abriu as portas do ginásio do DEMAB para que as pessoas possam se recolher lá caso sintam essa necessidade. São 50 vagas com cama, com alimentação também e hoje à tarde a gente teve a informação de que 40 pessoas já estavam abrigadas por lá. Vamos então às últimas atualizações aí a respeito das pessoas que estão sem luz. Na nossa vinda aqui para a Zona Sul, a gente passou por muitos bairros aqui de Porto Alegre ainda sem luz. 250 mil clientes ainda estão sem luz, segundo a CE, 205 mil na região metropolitana e 40 mil no litoral. E esse problema também acaba afetando a falta de água. 49 estações de abastecimento foram impactadas e com isso 80 bairros aqui de Porto Alegre sofrem de alguma forma também com a falta de água. Hoje à tarde nós circulamos por alguns bairros aqui da capital, conversamos com moradores e preparamos uma reportagem que você assiste agora. No final da tarde, a Pábula ainda não tinha conseguido voltar à rotina na casa que alagou. Não dá nem para tomar banho, então enche d'água. A capital ainda tinha muitos pontos bloqueados. Com água acumulada, trabalhadores tentavam guinchar caminhões que ficaram parados. Foi um longo dia de problemas. Na Zona Norte, motoristas chegaram a abandonar os carros no meio da água.
Na Avenida Bento Gonçalves, uma árvore caiu em cima de um veículo. Na Zona Sul, diversas ruas ficaram alagadas e trechos foram bloqueados pela queda de árvores. O seu Marco Antônio teve a casa invadida pela água. O problema aqui nosso é o valão, né? Quando ele enche, chove, ele enche, ele transborda e dá esse caos aqui na casa da gente, né? A gente perde móveis, perde tudo. No Lami, policiais militares apoiaram o Corpo de Bombeiros no resgate de indígenas. Impactos também no aeroporto. 22 voos foram cancelados e outros 12 não conseguiram pousar e tiveram que ir para outros aeroportos. Houve filas de passageiros desde cedo. 11 postos de saúde ficaram fechados por risco elétrico, alagamentos ou falta de água. Nós tivemos um acumulado de chuva que foi o equivalente ao mês todo de junho, pela média histórica de 30 anos. Então a gente está com uma estimativa aí de ter um cenário bem mais favorável até o final do dia de hoje. E a nossa ação prossegue até quando for necessário. Estamos com planejamento aí de atuar, inclusive sábado e domingo, ofertando espaços de acolhimento, como o ginásio do Departamento de Habitação Municipal, e outras estruturas que vierem a ser necessárias para esse acolhimento provisório até que as pessoas tenham condições de retornar para suas casas. O ginásio do DEMAB, no bairro Santana, aqui em Porto Alegre, foi um dos locais preparados pela Prefeitura para acolher quem precisa. Aqui tem vaga para 50 pessoas e o espaço conta com um acolhimento de uma equipe da FASC, camas, banheiros e também alimentação. A Vitória e a família deixaram a casa no bairro Partenon. Eles foram os primeiros a chegar. É difícil, né? Porque nós já moramos um tempo lá, né? Mas como é perigoso, melhor sair do que arriscar a nossa vida. Deu para trazer alguma coisa? Deu uma sopa. O ginásio do DEMAB funciona como uma retaguarda de acolhimento para muitas famílias que sofreram com alagamentos em espaços de situação de risco e principalmente também moradores de rua. Nossa estratégia é fazer o encaminhamento para pousadas e para abrigos mais adequados. O prefeito Sebastião Melo reforçou um pedido que fez pela manhã em uma rede social para que as pessoas evitassem deslocamentos. E eu quero fazer um apelo aqui aos porto-alegrenses de que nesse final de semana deixar um pouco livre a cidade para a gente trabalhar, porque nós estamos trabalhando fortemente com força total, chamamos força-tarefa, horas extras, para que a gente possa devolver a cidade com uma certa normalidade na segunda-feira. Em Canoas, na região metropolitana, uma das situações mais complicadas foi no bairro Matias Velho, com ruas completamente alagadas e moradores com água pelo joelho. Dentro de uma hora e meia, 2 horas, já tinha alagado tudo. Fazia muitos anos que não dava uma grande assim. Sempre deu, mas não tão grande assim, né? Em Cachoeirinha, muitos animais também precisaram ser resgatados. O Rubens, que mora na zona leste da capital, diz que o susto foi grande e o medo de ver a casa alagada ainda não passou. A casa foi um pouco mais elevada já. Meu pai, quando fez assim, né? Ela um pouco mais elevada. Porém, né? Foi assim, se continuar chovendo, né? Como a gente está vendo, vai entrar. E neste momento há pelo menos 20 pontos bloqueados em rodovias federais e estaduais. Na Serra, o dia foi de transtornos nas estradas. A gente vai ao vivo até Caxias do Sul para falar com a Débora Padilha. Débora, boa noite. Qual é a situação aí nesse momento? Oi, Daniela, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Aqui na Serra tem bloqueios em estradas desde a madrugada. O trecho entre Nova Petrópolis e Caxias, na BR-116, está totalmente bloqueado. Tem muita terra, pedras e árvores nas 2 pistas da estrada e há riscos de novas quedas. A retirada só vai acontecer quando a chuva parar, o que pode levar de 2 a 4 dias. A alternativa para os motoristas é pegar a Rota do Sol via São Francisco de Paula pela RS 020 para chegar ou sair da região das Hortênsias. A RS 446 em Carlos Barbosa também ficou completamente bloqueada hoje. Quem precisou acessar a região metropolitana teve que usar a RS 122 em Farroupilha. Esse trecho foi liberado na metade da tarde.
As balsas que ligam Nova Roma do Sul a Veranópolis e Nova Pádua estão interditadas. Com a chuva, o volume do Rio das Antas e o Rio da Prata aumentou muito, impossibilitando a passagem de veículos. A chuva também deixou pontes debaixo d'água aqui na região. A estrutura que liga Cotiporã a Bento Gonçalves está submersa desde a manhã de hoje. Em Gramado, a Defesa Civil já atendeu 40 chamados por deslizamentos. 4 casas foram interditadas por rachaduras e movimentação do terreno. Em São Francisco de Paula, a festa do Pinhão, que aconteceria neste fim de semana, foi cancelada, porque a estrutura que abrigaria a festa ficou danificada pelo vento. A gente segue monitorando a situação aqui na Serra. Eloy. Obrigado pelas informações, Débora. Aulas suspensas, rodovias com bloqueios e desabrigados. Municípios do Vale do Taquari também foram afetados pelo excesso de chuva. Venâncio Aires decretou esta tarde situação de emergência. Desde a manhã de hoje é assim que a dona Neres tem que sair de casa. Olha, os roupeiros, tadinho. O que a gente conseguiu erguer, a gente conseguiu. O resto... E tem que sair de casa sem pisão nada. Sim, é bravo, né? Ela e pelo menos 10 vizinhos tiveram as casas alagadas. Móveis e eletrodomésticos foram perdidos. Os animais de estimação levados no colo para fugir da enchente. É uma situação assim incrível, sabe? Que a gente não sabe mais o que fazer. Tem gente que vai ir para o abrigo hoje porque não tem onde dormir, porque os povos de cama estão tudo molhado. Nós estamos trabalhando desde o início da noite de ontem, junto com a Defesa Civil, com as secretarias da Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, no atendimento e monitoramento do volume de águas no nosso Arroio Castelhano, que é o principal afluente aqui do município. Então, estamos trabalhando no monitoramento, né, e também levando essas famílias desabrigadas para os locais de segurança junto às suas famílias ou então, né, no Parque Municipal do Chimarrão. Em Venâncio Aires, o bairro Batiste foi um dos mais atingidos pela chuva do ciclone. De acordo com dados da Defesa Civil do município, foram 260 milímetros na cidade nas últimas 36 horas. Isso é 2 vezes o esperado para todo mês. Chuva que também causou estragos em outras cidades da região. Em Lajeado, no Vale do Taquari, a chuva fez um muro de uma casa desabar às margens da BR-386. Segundo os bombeiros, não houve feridos. A Defesa Civil monitora também o nível do rio Taquari, que entrou na cota de alerta e está 4 metros acima do normal no município. Em Imigrante, esse ônibus com trabalhadores ficou preso em um alagamento na rua Parobé. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. A seguir, a gente mostra a previsão do tempo para as próximas horas e como as pessoas podem ajudar os atingidos pelo temporal. Nós já voltamos. Hoje, a Defesa Civil emitiu alerta de inundação dos rios Caí, Sinos, Gravataí e Guaíba, com risco de deslizamentos. Maria Eduarda Eli está no centro de comando e traz as informações para a gente. Boa noite, Maria Eduarda. Este alerta é válido até às 10 horas da manhã deste sábado, é isso? Exatamente, Eloy. Boa noite para você, para todos que estão de casa nos acompanhando. O alerta para as bacias do rio Caí, Sinos, Gravataí e Guaíba segue até às 10 horas de amanhã. O ciclone já está se afastando aqui do estado, mas em função da grande quantidade de chuva, em pouco tempo, há essa possibilidade de inundação que está sendo, então, avaliada e acompanhada pela Defesa Civil. Agora há pouco, a Defesa Civil atualizou o boletim com os dados aqui do Rio Grande do Sul. 33 cidades já reportaram situações e 1.780 pessoas estão desabrigadas. 11 seguem desaparecidas e 3, então, vieram a óbito com esse ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. Aulas também foram suspensas e deve ser avaliado, então, no final de semana, se essas aulas vão retomar na próxima semana ou não. Nós estamos, então, aqui no Centro de Comando da Defesa Civil. Tenente Coronel Daniel Silva da Silva, queria atualizar, então, como é que está a situação nesse momento com a Defesa Civil. Boa noite. Boa noite, nós estamos com as equipes no terreno, auxiliando os municípios no atendimento às pessoas afetadas, desabrigadas, né? Começamos algum envio já de ajuda humanitária com cestas básicas, que foram enviadas 250 no primeiro momento, e acompanhando as buscas ainda dos desaparecidos e aguardando aí a evolução do evento. E esse alerta de inundação, então ele segue até às 10 horas da manhã de amanhã. E como é que fica para a população, comunidade ribeirinha, o que as pessoas devem fazer, qual a orientação elas devem seguir?
A nossa expectativa, né, com relação a isso é que a diminuição das chuvas ela possa diminuir essa vazão da água e se dimensionar melhor a área de alagamento e que as pessoas possam seguir as orientações da Defesa Civil dos municípios, das equipes de busca, as equipes de orientação, procurar os abrigos, se precisar ligar para o 193, Corpo de Bombeiros, 190 a Brigada Militar, 199 a Defesa Civil e pedir auxílio. Estaremos ali prontos para ao acolhimento, se for o caso, nos abrigos e atender da melhor forma possível, mitigando assim o sofrimento das pessoas e de todos os gaúchos afetados. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Coronel, fica então um alerta, principalmente para essas populações ribeirinhas nas bacias do rio por aqui. Pois é, Maria Eduarda, é importante dizer também quais são as orientações da Defesa Civil para as pessoas que querem ajudar quem está precisando nesse momento. Exatamente, Daniela. O Centro Estadual da Defesa Civil está recebendo doações da população. Aqui em Porto Alegre, as pessoas podem levar as doações até os mesmos pontos da campanha do agasalho. A gente tem, inclusive, uma tela agora para dar a informação para a região metropolitana e também para os municípios do interior. As doações podem ser enviadas, então, para as defesas civis municipais, para as prefeituras, Brigada Militar e também o Corpo de Bombeiros. Nesse momento, os itens prioritários, então, são agasalhos, cobertores, itens de higiene pessoal e também limpeza e alimentos não perecíveis. E a gente também tem os números de telefone para ajudar a população em caso de emergência. Telefone, então, da Defesa Civil, 199, Corpo de Bombeiros, 193 e Brigada Militar, 190, se precisar, então, entrar em contato com esses telefones. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho a todos aí. Em 48 horas, choveu quase o triplo da média normal para o mês de junho em municípios como Três Forquilhas e Maquiné, no litoral norte, que tiveram mais de 300 milímetros de chuva. Bom Princípio, Alto Feliz, São Leopoldo e São Sebastião do Caí também registram os maiores acumulados. Já as maiores rajadas de vento entre ontem e hoje foram em Tramandaí, também no litoral, com mais de 100 km por hora, além de Mostardas, São José dos Ausentes e Porto Alegre. Tudo foi provocado pelo ciclone extratropical que se formou no litoral de São Paulo e desceu em direção aos estados do sul, atingindo o litoral gaúcho hoje. Esse ciclone, ao girar com muita força, ele puxa toda a umidade que está embaixo e joga para o céu, formando nuvens muito carregadas e as tempestades com ventania. Amanhã a situação acalma, pelo menos em relação à chuva. Ainda deve ter instabilidade no litoral por influência do ciclone, com bastante vento, mais de 60 km por hora, mas com chuva mais fraca. No resto do estado, o dia até começa nublado, mas depois firma. A temperatura fica baixa ao longo de todo o dia, não passando à tarde dos 17, 18 graus. No domingo, aí sim, o tempo fica firme em todas as regiões e o que acontece é que depois da chuva e do vento vem uma massa de ar de origem polar e faz muito frio e pode ter geada em boa parte do estado. Pode ter também temperaturas negativas nos campos de cima da serra. Na capital, apenas 7 graus no amanhecer de domingo. E com isso, nós ficamos por aqui. Uma boa noite. Uma boa noite, um bom fim de semana. RBS Notícias, oferecimento, conta universitária Banrisul, cashback e muitas vantagens. Abra sua pelo app.